como eu cozinho risoto de rúcula. Olá! Sim, você tá dentro do meu freezer. Não pergunte o porquê. Junto de um monte de coisa que eu sempre gosto de ter no freezer. Gelo, pedaços de animal morto, ervilha congelada, grão de bico, ossos e coisas para fazer caldo. Eu guardo os ossos porque eu gosto de sempre fazer um caldo para deixar minha comida mais gostosa. Mas às vezes eu não tenho osso suficiente para um caldo. Aí eu apelo pro caldo de vegetais. Eu faço bastante caldo e coloco o resto para congelar para usar outro dia. Esses potes de meio litro são ótimos para guardar caldo no freezer. Para aproveitar para fazer um caldo e fazer alguma coisa para comer, a gente vai fazer um risoto. Para essa receita você vai precisar de 120 gramas de arroz para risoto, 100 gramas de cogumelo, hoje eu vou usar cogumelo Paris, 50 gramas de queijo ralado, de sua preferência, eu vou usar mussarela, 100 gramas de rúcula, mais ou menos um maço. Traduzindo, temos uma xícara de arroz, uma xícara de cogumelo, um maço de rúcula e um quarto de xícara de queijo. Ups! E além disso a gente vai usar mais ou menos 500 ml de caldo, o que a gente vai fazer usando cebola, cenoura e os talos do cogumelo e da rúcula. Para começar a gente precisa limpar os cogumelos. Se você usar uma faca para arrancar a parte de cima, você vai notar que isso não é muito fácil. E além de desperdiçar muito do cogumelo. E lavar eles não é uma boa, porque eles vão acabar chupando muito da água. Tipo uma esponja. Então, ao invés disso, é melhor usar uma toalha de papel levemente úmida para remover essa sujeira do cogumelo e usar uma faca para tirar apenas algum pedacinho indesejado. Além disso, eu vou arrancar o talo deles, é bem simples, dá para fazer com a mão mesmo, e cortar os cogumelos em fatias finas. Para rúcula também, muito simples, vamos só cortar as folhas em tiras, não muito finas, mais ou menos aí uns 5 mm de largura, e a ideia aqui é poder cortar os pedaços de uma forma mais grosseira para que pareça ser rúcula mais tarde. Você pode picar miudinho se você quiser, mas eu acho que não fica tão bonito, porque fica tudo parecendo salsinha. E não esquece de guardar os talos pro caldo. Cebola também, super simples. A gente vai cortar na metade vai no risoto, metade vai no caldo. Eu vou tirar a ponta aqui, a ponta também dá pra ir no caldo, porque eu já lavei a cebola, e a metade dela vai pro prato que vai pro caldo. Ops, metade errada. Ok, essa metade aqui a gente vai picar miudinha. Pense que os pedaços de cebola devem ficar menores que o tamanho de um grão de arroz. A cenoura pro caldo, como ela já tá lavada, é só cortar em alguns pedaços, com casca e tudo. Isso vai pro caldo também para dar uma adocicada. Agora a gente vai colocar uma panela de pressão para esquentar e quando ela estiver quente eu vou adicionar um fiozinho de óleo para colocar os vegetais, porque eu quero que a cebola e a cenoura dê uma caramelizada legal. Aí é só adicionar os talos de rúcula e de cogumelo. Geralmente eu vou acumulando esse tipo de coisa no freezer para fazer caldo. Por exemplo, o talo de rúcula, talo de brócolis, a folha de couve-flor. Tudo que dá para comer, dá para pôr num caldo. Depois que a cebola, a cenoura tiver caramelizado um pouco, eu só vou adicionar aqui 1 litro d'água, tampar e deixar ferver por 40 minutos na pressão. Depois disso, o caldo está pronto para usar, mas vamos deixar ele ferver mais um pouquinho na outra boca do fogão enquanto a gente faz o risoto. Em uma outra panela, a gente precisa colocar um pouquinho de manteiga para derreter ou um óleo vegetal para esquentar e a gente vai colocar o cogumelo, um pouquinho de sal e pimenta a gosto. E a gente vai refogar esse cogumelo até ele perder a umidade e ficar douradinho. E eu não fico mexendo muito deles porque eu não quero destruir os cogumelos. Só mexo de vez em quando para que eles não fiquem todos no mesmo lugar. É legal espalhar eles para evaporar bem a água. Normalmente a gente usa uma panela normal para fazer risoto, mas eu estou usando uma wok por 2 motivos. Ela tem paredes altas o suficiente para fazer uma porrada de comida e as paredes dela ficam bem quentes. Assim esse líquido vai evaporar muito mais rápido e além disso a comida vai para o fundo da panela. Então é mais tranquilo de misturar quando for cozinhar o arroz. Quando os cogumelos estiverem dourados, a gente vai tirar eles da panela e reservar. Agora, na mesma panela, um pouco de óleo para refogar a cebola e a gente vai refogar ela até ficar translúcida. Enquanto isso, eu vou aproveitar para tirar todo esse fundo que ficou para trás deixado pelos cogumelos. E um pouco de vinho branco pode te ajudar nessa hora. E agora a gente vai colocar o arroz para fritar. Importante, não lavar o arroz. Ao contrário de outras situações, a gente quer o amido extra. Eu vou fritar o arroz até ele ficar assim, totalmente envolvido pelo óleo e temperado pela cebola. Agora, a gente começa a adicionar o líquido. Aos poucos, uma concha por vez e mexer sempre para que o arroz solte a maior quantidade de amido possível. E é importante adicionar o líquido constantemente e aos poucos, porque isso aqui é um risoto e não uma sopa, que é o que você vai ter se você adicionar o líquido demais de uma vez só. Conforme você vai adicionando o líquido, ele vai evaporando. Então é só colocar mais caldo. Eu deixei o caldo fervendo em uma panela ali do lado, porque eu quero colocar o caldo com ele fervendo.
Afinal, se você colocar líquido frio nesse arroz quente, ele vai acabar com todo o calor que está rolando aqui, então por isso a gente deixa o caldo fervendo do lado. Adicionando o caldo e misturando sempre. Aqui eu fiz 1 litro de caldo, bem mais do que eu vou precisar. Para saber o quanto de caldo você precisa, normalmente é 3 vezes a quantia de arroz, em volume. Mas, às vezes pode ser mais, às vezes pode ser menos, por isso que eu gosto de fazer sempre caldo a mais. E congelo o resto, como vocês viram ali no meu freezer. Conforme você vai cozinhando, é bom experimentar o arroz para sentir 2 coisas. 1, como está a textura, e 2, como está o sal. Eu adicionei uma boa pitada de sal aqui e fui cozinhando até que o grão ficasse al dente. Se você não colocou água demais, você vai notar que o arroz está envolvido por um caldo cremoso, por causa do amido que foi solto dos grãos. Agora é só retornar os cogumelos para sua panela, desligar o fogo e adicionar a rúcula, que vai cozinhar apenas com o caldo do prato. E aproveitando esse calor, a gente vai colocar o queijo para derreter também. E agora é só servir. E na real, esse prato bem que podia ter sido vegetariano, mas eu inventei de colocar manteiga. Se você não colocar manteiga, fica vegetariano tranquilamente. Você também podia ter usado um caldo de carne ou de galinha, tipo aquele que eu usei para fazer sopa de abóbora. O legal do risoto é que ele acompanha muita coisa, qualquer tipo de carne, um frango grelhado, mas sinceramente, eu comeria só ele e ficaria feliz. Para mais receitas como essa, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais, que eu geralmente posto de coisas de comida lá. Até o próximo vídeo.